Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Neilson Reis e nós estamos na Unreal Engine 4, nosso software de criação de jogos. Na nossa aula de hoje, nós daremos seguimento no nosso sistema de tiro, onde nós vamos alternar o ângulo de visão do nosso personagem e vamos adicionar a nossa mira, que é o nosso aim offset. Então, mãos à obra. Mas primeiro, eu gostaria de fazer um pequeno detalhe. O inscrito do canal viu uma pequena observação na nossa última videoaula, que foi sobre estamina, e ele colocou um ponto muito importante que realmente eu deixei passar despercebido e foi muito bem observado. O detalhe foi esse aqui. Deixa eu sair um instante, vou dar um replay novamente. Reproduzir. Minha barra de estamina ali, ó, quando eu começo a correr, tá vendo que ela demora um pouco para começar a baixar? Ó, ela começou a baixar agora, no canto superior direito. Vou soltar. Está subindo. Porém, ela chegou no nível 100, mas continua subindo. Então, provavelmente agora já está em 200, 200 e pouco. Então, eu estou correndo e ela vai demorar para voltar a gastar. Porque eu não coloquei um ponto máximo. Quando ela chega em 0, vou correr aqui para vocês verem. Olha lá, a estamina está acabando. Eu coloquei um ponto mínimo para ela. Chegou em 0, ele para de correr. Mas no momento que eu solto o Shift, vou soltar agora. Ó, ela já começa a carregar, mas quando chega no ponto máximo, ela não para e extrapola e vai uma variável com um valor muito alto, infinito, porque ela está vinculada ao event tick. Então vamos corrigir isso aqui rapidinho. Eu agradeço a observação, foi muito bem observado. Browse to Asset, duplo clique. Aqui, estamina, onde nós configuramos. Aqui, ó, ele vai reduzir o valor dessa variável somente quando ele estiver correndo. Ok, aqui tem uma condição para que isso aconteça, porém eu não adicionei nenhuma condição para que ele acrescente, no caso 0.2 na estamina, porque ele está vinculado aqui, ó, ao event tick, para que ele pare de adicionar quando chegar no valor total da nossa variável, que é 100. Então, para isso, eu só vou chamar uma ramificação, um branch. Vamos criar uma condição onde, quando ele chegar em 100, ele não vai mais somar. Ou seja, quando ele não for igual, no equal. Nossa variável do tipo float, então no equal float. 100. Ou seja, quando ele não for igual a 100, a nossa variável, ele vai poder adicionar. Quando ela chegar no valor de 100, ela vai parar de adicionar. Então, isso deve corrigir o nosso problema. Compile. Save. Não reproduzir. Aqui, ó. Normalmente, como estava, aqui já estaria adicionando muitos valores de 0.2 lá, já estaria em 150, 160. Agora eu vou pressionar Shift para começar a correr. No momento que eu pressionei, ele já começou a gastar. Ou seja, ele vai carregando, carregando, carregando. Quando ele chegar em 100, ele vai parar e não vai mais somar nenhum valor. Posso pressionar Shift agora, que ele já começou a correr. Ou seja, eu determinei um valor máximo para a variável, sendo 100, e o valor mínimo sendo 0. Muito bem, corrigido. Agradeço novamente a observação do inscrito do canal e vamos entrar na nossa aula de hoje. Muito bem. Estamos aqui. Vou dar um exemplo de como está a nossa variável. Se você chegou e está perdido nesse ponto, essa eu acredito que seja a nossa quarta aula de sistema de tiro. Se você não sabe como nós adicionamos essa widget na tela, esse símbolo da A, percebe que quando eu pegar a munição aqui, ó, ficou 15. Pressiono F, ele coloca a arma na mão. Porém, o que nós queremos é... Eu coloquei aquele painel lá atrás, tem esse pequeno muro aqui e tem um painel lá atrás. Se eu tentar atirar lá em cima, eu não consigo, porque o tiro só vai em linha reta. E é isso que nós faremos, para que a gente possa mirar e atirar em qualquer local do nosso cenário. Por exemplo, se eu quisesse atirar naquela árvore lá, eu não conseguiria, porque o tiro está indo em linha reta. E se não ficar muito longo, a gente também adiciona um aim offset, que é uma movimentação, porque toda movimentação de rotação aqui, ó, perceba, ela está vinculada à nossa câmera do personagem, onde eu olho, e além de estar vinculada à nossa câmera, a rotação do nosso mouse que está vinculada a essa câmera. Então nós vamos vincular tudo isso ao nosso personagem junto à câmera. Ou seja, quando eu olhar para cima assim,
o meu personagem ele vai inclinar e olhar lá para cima. Quando eu inclinar aqui, ele vai olhar para baixo. Porque assim ele vai seguir a movimentação, uma animação seguindo o movimento do meu mouse, no caso, a nossa câmera. Então, mãos à obra. Como o meu projétil está sendo disparado desse protótipo, que é a nossa arma, então vamos abrir a blueprint dele e ver onde nós paramos na nossa última aula. Aqui foi a blueprint que nós construímos da nossa última aula. Muito bem. Então tá. Quando eu estou atirando, ele spawna um projeto e essa é a transformação que ele faz. Ele só faz a leitura do muzzle e faz o disparo do tiro, mas fica sempre em linha reta, né? Que é o que nós não queremos nesse momento. Então, para isso, antes de que haja o tiro, que spawne projétil, vamos criar uma condição. Para a gente ver para onde que o nosso tiro está indo, eu vou chamar uma função chamada lineTraceByChannel, que cria uma linha para a gente estar visualizando para onde que esse tiro será direcionado. Então, lineTraceByChannel. Aqui, ó, lineTraceByChannel. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, deixa eu chamar um pouco mais para cá. Que o nosso line trace ele possui um ponto start de início e um ponto end de final. O ponto start é de onde que o tiro será disparado, o nosso ponto base. E o end é até onde esse tiro será capaz de alcançar. Como eu havia dito, a nossa movimentação, onde que eu quero que seja focada a nossa mira e de onde que a mira vai estar seguindo, ela vai estar seguindo o tempo todo a nossa câmera, porque é a rotação do nosso mouse. Como eu estou mexendo com a seta aqui, ó, a nossa câmera ela segue esse movimento aqui do mouse, ó, porque ela está vinculada. Então, para isso, vamos chamar aqui do nosso próprio personagem a câmera dele. Follow camera. Get follow camera. Da nossa follow camera, a gente vai chamar duas funções para poder nos identificarmos dentro do nosso cenário, para especificar para onde que o nosso tiro vai ser startado e onde ele será finalizado. Então, para isso, primeiro ponto nós vamos chamar um getWorldLocation, que é onde ele vai identificar a posição do nosso projétil, da nossa pistola, dentro do nosso mundo. Então, getWorldLocation. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos precisar aqui também será obter um vetor de avanço, para dizer até onde que esse tiro poderá alcançar. Então, obter vetor de avanço. Obter vetor de avanço. Muito bem. Essa primeira base aqui a gente já vai linkar direto no nosso start, que a gente só precisa do ponto de início, que é a nossa câmera. E o nosso ponto final, a gente vai linkar esse vetor de avanço e vamos multiplicar esse valor para uma variável de alcance. Então, no caso, vamos simplesmente multiplicar e vamos usar um vetor vezes float. E aqui nós vamos especificar a distância que o nosso tiro irá alcançar para que essa função seja ativada. Então, para isso, normalmente eu uso 10.000, mas se vocês quiserem que o tiro tenha um alcance maior, eu queria que vocês colocarem um zero aqui, vai dar 100.000, né? Eu acho que o alcance é muito bom. E para esse valor ser acrescentado à localização atual do nosso projétil de partida, a gente só vai fazer um vector mais vector. Ok, vamos vincular esse ponto aqui. Tanto faz, se ficar a parte de baixo, a parte de cima, não tem problema. E vamos vincular aqui em end. Então temos o nosso ponto de início e temos o nosso ponto de final. Vamos dar um compile por hora. Aqui nós temos de onde o nosso projeto está sendo spawnado, como eu havia dito. Ele está sendo spawnado apenas no nosso muzzle e seguindo apenas uma direção. Então, deixa eu tirar isso aqui e vamos especificar melhor a direção e a rota que esse projétil irá percorrer. Para isso, vamos chamar de spawn transform e vamos fazer transformação. Aqui nos pede 3 pontos, a escala. A escala eu não vou mexer, eu vou deixar nesse padrão de 1, 1, 1. A rotação dele, nós vamos usar a rotação de getWorldRotation e localização getActorLocation. Então, não tem erro, só que a gente vai especificar de quem que será essa rotação, ok? Então, nesse primeiro ponto, vamos lá.
get actor, nós estamos na location, get actor location. Quem é o ator? O nosso próprio ator, que é o nosso protótipo, que é de onde esse tiro será spawnado. Então vamos deixar aqui. E ele vai seguir qual a rotação? A rotação da nossa câmera. Então para isso, get world rotation. Opa, deixa eu habilitar aqui novamente. Get world rotation. Eu vou habilitar isso aqui, só que eu não vou usar esse box, porque o nosso alvo será a nossa câmera. Muito bem, como eu disse, a escala eu vou deixar nessa mesma. Vamos verificar. E para finalizar, aqui em Drill Debug Type, a gente vai colocar para a duração, que é o tempo que a linha permanecerá visível para a gente. A gente vai colocar em tempo de duração, assim ela vai permanecer por um tempo e depois ela irá sumir. Compile, save. Reproduzir. Vamos pegar a arma, munição e... Ó, a animação ainda não está adicionada, né? Mas perceba que aonde eu levo o mouse, ó, como se fosse lá no sol, ó, o tiro vai para cima. É exatamente onde eu estou mirando, ela está levando. E se você observar, deixa eu ver um ângulo que dê para perceber bem aqui, ó. Tá ruim de perceber. Olha lá, tá vendo? Eu tô olhando ali, ó. Peraí, acabou a munição. Onde eu estou mirando, o projétil está indo. Muito bem. Ele está partindo da nossa câmera, partindo no tiro da arma. Agora, para facilitar a nossa comunicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma mira na nossa tela, porque a gente fica sabendo de onde que a gente está atirando, ok? Vou adicionar, pode ser aqui mesmo, onde está a arma. Normalmente, a gente cria um HUD, mas eu quero ser simples, vou ser bem simples mesmo, eu vou criar um widget mesmo, que nós já estamos acostumados. Porque aqui vai resolver o nosso problema. Vamos chamar essa widget de mira. É só para a gente ver um ponto central na nossa tela, tá bom? Para isso eu vou chamar uma imagem aqui, vou adicionar no centro da nossa tela. Para a gente se identificar bem no centro, que fica fácil de resolver, ó. Vamos aqui em âncora e vamos centralizar. Vai criar esse ponto aqui, ó. Aí aqui você só centraliza, deixando bem no centro. Ok, vocês podem estar adicionando a mira que vocês quiserem. Eu peguei uma no Google aqui mesmo. Foi essa aqui. Depois vocês adicionam o que vocês quiserem aí. A mira redonda. Normalmente tem gente que gosta de colocar aquelas em formato de cruz, né? Eu peguei essa circular mesmo. Compile, save. Muito bem. Agora a gente precisa criar uma condição para que toda vez que essa mira vai aparecer ou não aparecer. Eu quero que ela apareça somente quando eu estiver com a arma na mão e quando eu estiver pressionando o botão de mirar, que no caso é o botão direito do mouse. Então para isso vou vir aqui na blueprint do meu personagem. Vamos colocar aqui perto do nosso sistema de tiro. Vou colocar aqui mesmo. Então a primeira coisa, quando eu pressionar o botão direito do mouse, certo? Então, aqui, ó, começa a escrever botão que já aparece os eventos do mouse, o botão direito do mouse. O que eu quero que aconteça quando eu pressionar o botão direito do mouse? Primeira coisa, eu vou criar uma... Deixa eu ver como é que eu vou fazer... Vamos criar uma variável para dizer que quando eu estiver pressionando o botão direito do mouse, que vai dizer que eu estou mirando. Porque assim, quando a gente precisar dessa função novamente que ele está mirando, a gente só chama a variável e fica fácil de resolver. Então vamos aqui em variáveis, criar uma variável chamando mirando. Vamos setá-la aqui. Quando eu pressionar, ele vai estar mirando. Vou botar um Ctrl W para que é uma duplicata. Logo, quando eu soltar o botão direito do mouse, ele não vai estar mais mirando. Vamos criar uma ramificação, um branch, que essa será a nossa condição. Que quando ele estiver mirando, nós vamos criar Create Widget na nossa tela. Lembrando que essa prática aqui ela não é muito recomendada, porque toda vez que eu pressionar ele vai estar criando uma widget, tá? Embora a gente vai definir a visibilidade dela como oculto depois, mas não é, mas o importante é que vocês entendam como é feito, depois a gente cria uma HUDzinha com resultado mais correto, posso dizer assim.
Então vamos lá, será a nossa mira, nossa widget, e vamos adicionar a porta de visualização. É apenas para a gente ter um alvo durante a nossa videoaula. Logo, quando eu não estiver mais mirando, a gente só vai definir a visibilidade do widget, desabilitar a acessibilidade ao contexto e vai ocultar a nossa widget. Muito bem. E eu vou criar mais uma situação aqui. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Porque eu só quero que essa mira apareça quando eu estiver mirando e quando eu estiver com a arma na mão, né? Andando armado, posso dizer assim. Acho que eu tenho uma variável aqui chamando sacando a arma, então vai ficar mais fácil aqui. Ó. Por isso que é bom você sempre definir as variáveis, porque aí quando você precisa, você cria situações e vem buscando as variáveis que você precisa. Vamos adicionar um end boolean. Quando ele estiver sacando a arma e quando ele estiver mirando, somente quando essas duas condições forem verdadeiras, que ele vai criar a nossa widget. Save. Ok, vou pressionar o botão direito do mouse. Não apareceu. Ah, porque eu não estou com a arma. Meu Deus. Vamos lá, peguei a arma, saquei a arma, vou pressionar o botão direito. Agora a nossa mira apareceu. Só que a mira apareceu bem nas costas do personagem, né? Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte, porque eu sei que a mira já está no meio da nossa tela. Para resolver, eu só vou subir um pouco a nossa câmera. Browse to Asset. Vamos ver se assim fica muito ou se fica bom. Ficou muito, né? Vou baixar um pouquinho mais. Ah, tá dando um erro aqui. É exatamente no ponto que a gente falou. Mas tem problema não. Aqui é só pra gente definir recolhido. Tá recolhendo e fica criando e recolhendo de novo. Mas é só pra gente ter um alvo na nossa tela. Depois a gente cria uma HUD. Pode fechar. Ficou muito alto. Vou baixar um pouco mais. Compile, save. É só mesmo para a mira não ficar nas costas do nosso personagem. Deixa eu pegar a arma. Pressionei o direito aí. Agora ficou melhor. Tá vendo? Ficou mais em cima do nosso personagem. Agora eu posso até mirar. Vamos dizer que eu vou acertar ali. Ó. Opa, sem munição. Agora sim. Ó. Bom que agora você consegue até ver, ó, o projétil indo. Maravilha. Muito bem. Próximo passo. Agora nós vamos configurar o nosso esquema de animação, que é onde ele vai estar seguindo a rotação do nosso personagem. Para que a gente possa corrigir a rotação do nosso personagem, ou seja, que ele siga conforme a gente rotaciona o mouse, ou seja, conforme a nossa câmera vá para um lado e vá para o outro, ele siga essa mesma rotação, nós precisamos configurar duas variáveis, que é a variável de pitch e a variável de yaw, onde ela vai especificar os ângulos em que a nossa câmera poderá se rotacionar, que no caso será menos 90 para um lado, menos 90 para o outro, menos 90 para baixo e mais 90 para cima. Menos 90 e mais 90 para um lado. Só me corrigindo aqui. Então, para isso, vamos Mannequin, Animations, vamos abrir o esquema de animação do nosso personagem. E aqui mesmo em Event Graph, deixa eu ver, aqui está o nosso Anim Graph, em Event Graph. Vamos ver como é que nós deixamos aqui da última vez que nós mexemos. Acho que está bem básico mesmo, bem básico. Aqui nós temos o nosso ponto de direção, onde calculava seta a variável de velocidade e seta a variável de direção. Então vamos dar seguimento aqui após direção. Deixa eu ver onde é que está a base dele. Ah, a base está direto na raiz, então tá ok. Primeira coisa aqui, já vamos criar uma ramificação, que eu só quero que essa condição aconteça quando nós estivermos armados. Então, ó, pode sacar a arma. Nós já temos essa variável aqui que nós criamos. Então, já vou chamar ela aqui e vou vincular aqui. Ou seja, tudo que nós fizermos aqui só irá acontecer, só será ativado quando nós podemos sacar a nossa arma, que é quando a gente estiver no modo combate, estivermos armados, pronto para atirar.
Muito bem, e aqui eu já vou criar as variáveis que eu disse com vocês. Variáveis, a primeira vai ser pitch. Ok, vamos alterar o tipo dela, eu quero que ela seja do tipo float. Vou só dar um Ctrl W. E a nossa segunda variável será a yaw, também do tipo float. Já vou puxar aqui, vou me antecipar, vou definir a primeira e vou ir a segunda, podemos vinculá-las. Agora vamos configurar, deixa eu já ligar no true, para a condição verdadeira, e vamos configurar como que essas variáveis devem proceder daqui para frente. A primeira coisa, nós vamos definir o ângulo de fixação delas. Então, para isso, vamos apenas chamar um fix, ângulo de fixação em float. E como eu disse, deixa eu puxar um pouco mais que a gente vai precisar um pouco mais de espaço. O valor mínimo será menos 90 graus, né? E o máximo 90 graus, tanto para um como também para o outro. Então, só vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vamos vincular no outro. Porém, que um vai reconhecer cima, baixo e o outro direita e esquerda. Muito bem. Puxando de pitch, nós vamos fazer uma reinterpolação. Só que para isso, a gente precisa sempre puxar que a gente não vai conseguir. Por quê? Já vou explicar. Então, para isso, vamos já chamar a função aqui de reinterpolar, onde vai fazer uma variação das duas. Onde a gente vai chamar uma make rotação para fazer a rotação das nossas duas funções. E a outra vai identificar o delta, a base do tempo de rotação, e o controle de rotação e o ator da nossa rotação. Então, vamos um passo de cada vez. R de interpolar. Reinterpolar para, essa é a nossa função. Tem dois jogos, tem reinterp to constant, não é esse. Dentro de interpolação a gente vai usar reinterpolar para, ou reinterpol to, caso esteja de inglês de vocês. Aqui no retorno value, nós vamos dar um botão direito do mouse e vamos abrir em 3 hastes, onde a gente vai especificar o ângulo de fixação para a nossa rotação. Então, split, strut, spin. Abriu 3 hastes, onde tem o raw, o pitch e o yaw. Então, ficou fácil agora de identificar, certo? No nosso pitch, vamos ligar em angle digress e o yaw, angle digress. Ok, ele já identificou que existem duas variáveis sendo configuradas. E aqui, nesse reinterpolar, nós temos 4 hastes de configuração, onde a gente vai ter que especificar o delta time, ou seja, o tempo dessa animação, determinar a velocidade de intervalo, o alvo, que é o nosso target, e o current. Então, vamos lá. A primeira coisa, do current, a gente já vai chamar o make rotator. Make rotator. E aqui, a gente simplesmente vai chamar as nossas variáveis and pitch and yaw. O raw pode deixar no valor de 0 mesmo. O nosso alvo, que é o nosso alvo? O nosso delta. Então, vamos chamar o nosso delta rotator. Delta rotator. Identificação de rotação do nosso alvo. Da mesma coisa, aqui nos pediu 2 pontos de rotação, onde a gente vai encontrar. Primeiro é o nosso ponto de controle, que é onde o nosso personagem está centralizado, e o nosso é a rotação do nosso ator, que é onde a gente estará direcionando ele. Então, no ponto A, vamos chamar o nosso rotate, que já vai aparecer as nossas opções. Rotate, control. Deixa eu quitar control primeiro para ver se aparece. Desabilitar a sensibilidade. Control rotation. Obter rotação de controle. Ponto B, nós vamos chamar o nosso actor rotation. Actor rotation. Get actor rotation.
E todas essas rotações, tanto do nosso personagem base e a identificação do nosso mouse, elas estão vinculadas a quem? Ao nosso personagem. A gente pode chamar e vincular aqui, já tem aqui um cast to, a gente pode chamar um cast to nosso personagem, ou vocês podem fazer uma variável. Como eu disse, eu sempre gosto de criar variáveis que fica fácil de achar. Eu ainda não criei nenhuma variável, então já vou criar uma aqui. Aqui no Property, peço botão direito, vamos promover uma variável. Que assim, toda vez que eu precisar de uma referência do meu personagem, eu só chamo a variável. Vamos colocar aqui como character. Ok, temos a nossa variável agora, só vou chamar ela aqui, gets, e vamos vincular. Last hit by. Eu acho que a nossa rotação não é essa, porque a gente não precisa especificar isso aqui. Então, vamos chamar do nosso personagem aqui, rotation, control rotation. Obter rotação de controle, obter rotação de controle. É essa aqui, que não precisa de um intervalo. É que tinha duas, era uma das duas, no caso eu já sei que é a segunda, porque é a que conecta direto do nosso personagem. Muito bem, temos a rotação do nosso personagem da nossa câmera, configuradas em 90 graus para cima e menos 90 para baixo, menos 90 para a direita, menos 90 para a esquerda, configuradas em pitch and yaw. O nosso interpolação está pedindo uma velocidade, normalmente eu gosto de usar 15, que eu já percebi que é um valor que dá certo, e no nosso delta time a gente também precisa especificar essa variável, é muito fácil. Nós vamos aqui no início do nosso esquema de animação, a primeira coisa que é evento animação de atualização do esquema. Vamos chegar um pouco para trás e aqui nós já temos o nosso delta time. Simplesmente botão direito do mouse e vamos fazer semelhantemente ao que nós fizemos com o nosso personagem, vamos promover uma variável. Vamos colocar como delta time, que fica fácil de chamar depois. Delta time. Vamos chamar ela aqui e vamos linká-la no nosso delta time. Compile, save. Muito bem, temos as nossas variáveis já configuradas. Próximo passo, agora nós vamos na nossa Anim Graph, onde a gente vai criar um esqueminha para o nosso personagem rotacionar de um lado para o outro. Muito bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, antes de mexermos aqui, a gente vai precisar criar um M offset. Aqui, eu criei uma pasta onde eu tenho as animações dele olhando para cima, olhando para baixo, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando na diagonal em cima, diagonal para baixo. Caso vocês não tenham essa animação, não se preocupe, eu vou deixar na descrição do vídeo onde vocês podem estar baixando essas animações dele em vários ângulos. Eu vou abrir uma aqui, sabe, cima, direita. Manter o nosso personagem, ele está mirando para cima, no lado direito. No caso, faz um formato de X, né? Cima, direita, cima, esquerda, cima, baixo, baixo, esquerda, baixo, direita. Muito bem, vocês entenderam. Muito bem, nós já temos as nossas animações. Agora, botão direito do mouse, dentro dessa mesma pasta aqui, eu aconselho vocês. Tem as animações básicas do seu personagem, cria uma pasta onde você vai colocar apenas as animações relacionadas ao seu M offset. Botão direito, Animation, deslocamento de mira. Vamos selecionar a malha do nosso personagem, o esqueleto do nosso personagem. No caso do nosso personagem está vinculado ao esqueleto UE4 Neo. Vamos colocar como I'm Offset. Você pode colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu só gosto de colocar assim porque fica fácil de identificar depois. Vamos dar um duplo clique. E aqui é onde nós vamos configurar as bases. Conforme nós configuramos as nossas variáveis yaw e pitch, nós faremos aqui. Em horizontal, em name, vamos colocar pitch. O nome dessa primeira, em name, vamos colocar yaw. Valor mínimo, menos 90, conforme nós configuramos. E o valor máximo, 90. O mesmo procedimento em yaw, menos 90, o ângulo, e 90, o valor máximo. Ok, configurado. Agora nós vamos chamar as nossas animações aqui. Mas primeiro,
nós vamos voltar aqui e nós precisamos fazer uma pequena configuração nas nossas animações. Nós precisamos fazer em todas e vamos começar com ele parado, que é a animação base, que é ele no estado original quando ele estiver mirando. Eu acho importante que vocês entendam isso, porque a animação base, todas as outras animações serão vinculadas a esta animação. Então a primeira coisa que vocês têm que vir aqui, ó, em tipo de animação. A minha já está espaço da malha, só que a de vocês vai estar assim, ó, sem aditivo, porque nós vamos adicionar um esquema de animação a esta mesma animação. Então para isso vocês vão vir sem aditivo e vamos colocar espaço da malha. Em tipo de pose, nós vamos alterar, talvez esteja nenhum de vocês colocar em quadro da animação selecionada. E aqui já está nosso I'm Idle, que é a posição base do nosso personagem. Podem salvar. Ok, vou fechar ela. E vamos para a nossa próxima animação, que é baixo. Vocês vão seguir esse procedimento em todas as animações. Vocês vão mudar para espaço da malha, quadro da animação e vão vincular àquela primeira animação, que é ele parado. Não vincule a essa animação não, vocês vão vincular aquela parado dele principal. Tudo bem? Eu já me antecipei, que eu sei que ia demorar um pouco, são várias animações, mas eu já alterei em todas elas, ok? Alterei e vinculei todas a essa primeira animação. Agora eu já posso apenas reposicioná-las. Então vamos lá, nosso idle, que é ali no meio, ok, baixo, baixo na direita, baixo na esquerda, cima, cima na direita, cima na esquerda, direita e esquerda. Ok, save. Podemos fechar. Agora sim, vamos aqui no nosso Anim Graph. Vamos chamar que a primeira coisa que eu quero que nós façamos é o seguinte. Nós vamos desvincular isso aqui. Vou deixar um pouco aqui para baixo. E daqui de resultado nós vamos fazer uma mistura de animações. Então, deixa eu lembrar o nome, é Poses and mistura. Deixa eu habilitar aqui a sensibilidade. Booleano. Deixa eu só lembrar o nome aqui, gente. Poses. Normalmente eu vou digitando aqui, ele vai aparecendo, aí vai me lembrando. Aqui, ó, poses da mistura por booleano. Ok, porque a gente vai vincular essas animações a uma condição. Qual será a nossa condição? Se eles podem sacar a arma, porque tudo isso está vinculado à nossa animação dele andando armado. Se essa condição for verdadeira, ele vai para o ponto 1. Se ela for falsa, ela vai para o ponto 2. Se ele estiver sacando a arma e estiver rotacionando, eu quero que ele use exatamente o nosso offset que nós criamos. Então vamos aqui em offset e vamos chamá-la aqui. Vamos vincular ao nosso primeiro resultado. Aqui nos pede um alpha, o pitch e o yaw. O alpha nós vamos deixar por padrão 1 e vamos chamar o nosso pitch. Vamos chamar o nosso yaw, que foi as variáveis que nós configuramos. Muito bem. Aqui, em default, a gente precisa de uma saída, só que a gente precisa desse mesmo default usando aqui e aqui. Como eu não vou linkar direto, então eu vou criar um cachê, que assim fica fácil fazer uma distribuição. Escreve cachê e aparece salvar nova pose armazenada em cachê. Muito bem, vamos renomear. Vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar como Neo. Muito bem. Aqui em saída, vamos chamar o nosso Neo, que é a nossa pose do nosso cachê. E aqui, mesma coisa, vamos chamar pose do nosso cachê armazenado. Compile, save. Reproduzir. Vamos testar e ver como está ficando o nosso resultado. Muito bem. Já percebi um detalhe aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou girando o mouse para baixo e ele está indo para a esquerda. Estou levando o mouse para cima e ele está indo para a direita. Mas ele está mal posicionado, né? Então deixa eu tentar me identificar aqui, ó. Caramba, tá tudo errado. Porque eu estou girando, ó, estou levando o mouse para a minha esquerda e ele está olhando para baixo. Estou levando para a minha direita e ele está levando para cima. Muito bem. Então vamos tentar corrigir isso, certo? Então tá. Vamos tentar reposicionar aqui
e encontrar o resultado perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reposicionar as animações aqui e quando eu tiver tudo pronto eu volto, tudo bem? Valeu! Ok, ficamos aqui, agora vocês podem observar, ó, olho para baixo, o personagem rotaciona para baixo, vou para cima, ele olha para cima e o corpo dele se movimenta conforme eu mexo o meu mouse, ele rotaciona exatamente para o lado que ele tem que rotacionar. Porém, nós entramos ainda dentro de um pequeno problema. Deixa eu pegar a munição aqui para poder atirar. Porém, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou virar meu personagem para cá e eu ainda continuo atirando. Parece que um projétil está saindo das costas da arma, né? Isso não é legal. Então a gente vai vincular a rotação do nosso personagem também quando ele estiver armado. Agora ficou fácil de resolver. Vamos voltar e abrir a blueprint do nosso personagem. E nós já temos isso configurado quando nós criamos aquele esqueminha de alternar entre primeira e terceira pessoa. Deixa eu só achar aqui onde é que eu configurei. Aqui. Está ligado ao nosso Event Tick. Nós temos a ramificação para quando ele estiver em primeira pessoa, ele vai pegar a rotação e vai vincular a nossa câmera. A gente quer usar essa mesma configuração de rotação. Caso você não tenha isso, você pode estar assistindo o vídeo de como alternar entre primeira e terceira pessoa ou simplesmente olhar aqui e aplicar aí dentro da sua situação, né? Porém, eu quero que essa rotação seja aplicada não somente quando eu estiver em primeira pessoa, mas também... Deixa eu ver como é que eu vou... Deixa eu ver isso aqui um pouco para cá. Aqui. Deixa eu tentar me organizar aqui. Assim mesmo, gente. Assim mesmo. Aí. Ok. And não. Ou, no caso, né? Ou bool. Deixa eu habilitar a acessibilidade. Ou boolean. Ele vai habilitar essas configurações quando ele estiver em primeira pessoa ou quando ele estiver sacando a arma. Ele vai pegar essas configurações de rotação também quando ele estiver sacando a arma. Então vamos pegar a nossa arma e perceba, ó, conforme eu giro o mouse, meu personagem também gira e ele também obedece a rotação de movimentação. Assim, não vai acontecer de eu virar e o meu personagem ficar saindo projétil por trás da arma. Isso acontece quando eu estou com a arma na mão, porque quando eu desabilito a arma, ele volta à movimentação padrão. Ou seja, aquela rotação só segue quando eu estiver mirando. Estou correndo normal, posso correr em várias direções, porém se eu tenho a intenção de dar um tiro, coloco a arma na mão. Maravilha. Depois a gente só configura a velocidade dele aqui, ó, quando ele estiver andando armado, porque ele está andando armado, porém eu acho que está muito rápido, né? Se a gente pressiona Shift. Mas muito bem. Sucesso, configurado. Eu tinha planejado essa aula para fazer parte do meu curso, lembrando que eu estou desenvolvendo um curso, logo logo ele já estará disponível, e essa aula fazia parte do curso. Mas, como diz, hoje é 19, Natal tá chegando, que fique de presente, Feliz Natal. Quer me dar um presente também de Natal? Doação pro canal, isso me incentiva a continuar programando e produzindo esse tipo de material para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado a muitos, obrigado pela paciência e eu espero que vocês tenham aprendido bastante e possam ter se tornado programadores melhor hoje. Obrigado por assistir essa videoaula até aqui, conto com vocês no nosso próximo vídeo. E caso eu não publique nenhum vídeo novo ainda este ano, Feliz Natal, pessoal. Valeu, até mais.